noite eu quero pedir ao Senhor Jesus Cristo que nessa noite Ele possa curar o nosso coração, que Ele possa nos libertar de todas as armadilhas do inimigo. Eu quero pedir ao Senhor Jesus Cristo que nessa oração Ele possa vir curar todas as mulheres que necessitam de uma cura espiritual. Eu peço nessa noite, Jesus, que todas as pessoas sejam iluminadas pela Tua palavra, pela Tua graça, Senhor. Eu peço nessa noite o Espírito Santo de Deus, que Ele venha sobre a nossa família, que Ele venha nos libertar, que Ele venha tirar todo o mal da nossa vida. Senhor Jesus, eu quero já colocar o nosso irmão Haroldo, a nossa irmã Gesília, que não se encontra bem de saúde. Eu quero pedir nessa noite por ela, Senhor Jesus. Quero pedir Teu Espírito Santo que Ele possa curar nessa noite. Pedir que Ele possa derramar a graça sobre todos nós nessa noite, que nós necessitamos da cura, da libertação da nossa família. Eu peço nessa noite, Espírito Santo de Deus, para que Ele possa curar o nosso coração, para que nós possamos ser libertos das coisas do mundo. Senhor Jesus, eu peço nessa noite o Teu Espírito Santo para que realize curas sobre a vida de pessoas que necessitam de cura. Quero colocar a mãe do Oswaldo, quero colocar o pai dele que está uma briga danada lá naquela casa, Jesus. Eu peço o Teu Espírito Santo que nessa segunda-feira ele possa entrar dentro dessa casa aonde está acontecendo tanta briga. Senhor Jesus, visita agora, Senhor. Eu peço o Teu Espírito Santo que Ele possa entrar dentro dessa casa. Toca, Senhor Jesus. Toca, Jesus. Quantos corações. Quero colocar todas as mulheres nessa noite. Pedir mesmo o Espírito Santo de Deus, que Ele possa curar esse coração, que o Espírito Santo de Deus possa libertar nessa noite de angústia. Eu peço o Espírito Santo de Deus para que Ele renove a fase nessa terra. Toca, Jesus, quantas famílias que não se entendem, quantas angústias, Senhor. Toca, Senhor Jesus, com a Tua luz. Vai tocando, Jesus, com a Tua luz. Toca, Senhor Jesus, que a Tua luz do céu desça sobre todos os pobres, sobre todas as mulheres nessa noite. Que Deus possa libertar você que está com a firma na justiça, para que você venha passar na frente dessa firma agora, nessa noite. Toca, Senhor Jesus, nesse coração, essa alma que está machucada pela traição. Toca, Jesus. Jesus está tocando num homem que não consegue esquecer uma traição da esposa, da ex-mulher. Toca, Jesus, nesse homem, Jesus. Ele não aguenta, Jesus, ele chora. Toca, Jesus, agora nesse homem. Acenda, Jesus, o coração desse homem. Cura, Senhor.
Eu peço nessa noite, toca Jesus nessa alma. Senhor, visita essa casa agora. Nessa noite, Jesus, visita nosso irmão Haroldo, nossa irmã Jazília, todos desse grupo, as intercessoras. Eu clamo nessa noite, Jesus, o derramamento da Tua graça sobre todos nós, para que nós sejamos libertos de toda a força do mal, de toda a potência maligna, que nós sejamos libertos. Eu peço nessa noite, Senhor, pela essa irmã, pelo esse salão de cabeleireiro, pela essa venda que não está indo bem, pela essa dívida. O Senhor me mostra na oração muitas mulheres endividadas, pessoas desempregadas, pessoas querendo se aposentar. Toca Jesus nesse homem. Peço nessa noite. Toca Jesus nessa noite, Senhor. Eu peço o avivamento do Senhor Jesus sobre nossas casas. Senhor Jesus, acalmando esse coração. O Senhor toca no homem que tem o coração dele acelera. Cura, Senhor, nessa noite, pedindo a Tua graça e o Teu amor, Jesus, que possa curar. Toca, Senhor Jesus, nesse grupo de oração. Toca, Jesus, em todas as pessoas nessa noite que estão escutando essa oração. Seja tocado, seja iluminado pelo Teu amor, como Projeto Missão, grupo de oração. Toca, Jesus, nosso irmão Severino. Toca, Jesus, nessa casa. Toca, Jesus, agora na vida dessa mulher, na vida desse homem. Jesus, toca, Senhor. Eu peço nessa noite, Jesus, que o Senhor venha tocar com a Sua bondade. Jesus, toca, Senhor, na nossa Igreja Católica, nossos padres, bispos. Toca, Jesus, também nossas irmãs evangélicas que às vezes acompanham. Abençoe, Jesus, uma pessoa que eu admiro muito, a evangélica, é uma pregadora de fora. Ela tem um dom da profecia. Toca nela também, Jesus. Tu sabe quem é, Jesus. Quero colocar ela também nessa noite. Que Deus abençoe a vida dela, aumenta mais a missão dela também. Toca, Jesus. Toca, Senhor, na inteligência, para que possamos Te conhecer cada vez mais, Senhor, na Tua graça, Senhor. Toca, Senhor, nesse coração. Toca nesse ar que essa mulher está respirando agora, Jesus. O Senhor está tocando uma mulher que está respirando pela ajuda de aparelho. Entra, Jesus, nesse quarto do hospital agora, Senhor. Eu peço, Jesus, onde que essa oração vai entrar, já, Senhor. Que o Senhor toca profundamente no coração de todas as pessoas que vão acompanhar essa oração. Seja louvado, seja guiado pelo Senhor Jesus. Sim, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus, com Teu amor. Obrigado, papai. Obrigado, papai. Abá, abá. O Senhor está tocando no ouvido de uma pessoa, vibra tabela. Você tomou uma bolada no ouvido, perdeu a coisa. Mas nada é impossível para o Senhor Jesus Cristo. Você crê? Toca, Senhor. Obrigado, Senhor. Toca, Jesus, nessa noite. Toca, Espírito. Toca, Senhor, com Teu amor, com Teu Espírito. Toca, Jesus, agora.
nesse silêncio, nessa casa, nesse vazio, dessa angústia. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Grande, Jesus, é o teu amor. A cada irmã nessa noite, seja tocado pelo Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor Jesus. Toca, Jesus, nessa insônia. Toca, Jesus, nessa mulher que não consegue trabalho, nessa que tem dor de tocar violão. Toca, Jesus, agora. São várias mulheres que Deus está tocando. Através dessa oração, Deus está curando o coração. Está angustiado. Brigas todo dia. Toca, Senhor, nesse homem. Todas as coisas aconteceram com ele. Toca, Jesus, na garganta. Toca, Senhor. Obrigado, Senhor. Toca, Jesus, na boca de uma pessoa que está com a ferida. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. Manda teu Espírito Santo curar o coração dessa mulher. Toca, Jesus, quantas áreas. Toca, Senhor Jesus, nesse coração que está angustiado, o pensamento dele. Toca, Senhor. Toca, Senhor Jesus. Oh, o Senhor passa visitando muitas casas nessa noite.
Toca, Senhor Jesus, nesse lar, nessa família, onde eu fiquei 2 minutos, 3 minutos em silêncio, deixando Deus agir no meu coração. Quero colocar todas as mulheres que sejam libertas da angústia, pesadelo. Toca, Jesus, que o teu amor reine nessa casa, como está reinando nessa noite, Jesus. Toca, Senhor. O Senhor toca no homem, ele tem uma doce colo do lado esquerdo. Fala, Jesus me cura, Jesus me salva. Toca, Jesus, agora, nesse coração. Essa venda que está ruim, toca, Senhor. Toca, Senhor Jesus, nessa criança que está no hospital. Senhor, visita as cadeias, Jesus, visita os hospitais nessa noite, Jesus. Eu peço, Jesus, a tua missão. Toca, Jesus, agora. Jesus está levando um fardo agora de um homem que está sentindo muito cansaço no corpo. E Jesus está curando nessa noite esse cansaço. Toca, Jesus, agora também. Tocando, Jesus, curando nessa noite. Senhor, derrama a tua graça. Derrama a tua graça nessa noite, Jesus. E pedir ao teu Espírito Santo por aqueles que se encontram com câncer no hospital. Toca, Jesus, porque tu é o médico dos médicos. Vai curando, Jesus, nessa noite. Pessoas que precisam ser curadas, pessoas que tomam remédio contra o câncer muito forte, Senhor. Vai libertando, Jesus. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Ainda pedindo o Senhor Jesus que derrame sobre esses corações a programação da tua graça, a programação da tua cura e da libertação. Obrigado, Jesus. Obrigado pela minha família. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Pessoas que sentem dores pelo braço, pessoas que sentem angústia, dobra teu joelho, pede, Senhor Jesus, eu preciso dessa cura, eu preciso dessa libertação. Toca, Senhor. Toca, Jesus, para que também você possa sentir a realeza de Deus no Salmo 19, 22. Que nessa noite você possa sentir o nosso Deus te tocar. Toca, Jesus, nosso irmão Severino. Toca, Senhor, com a tua graça. Toca, Jesus,
Derrama, Jesus. Toca, Jesus, agora nesse coração. Quero pedir, Senhor Jesus, que venha nesse Salmo 111, 119, 120. Ó Deus, guarda esse povo, Jesus. Quantas pessoas estão distantes do Senhor? Quantas pessoas se afastaram do Senhor? Misericórdia. Toca, Jesus, agora. Jesus é o sol do meio-dia que ilumina a nossa terra, o meu coração, o teu também nessa noite. Toca, Jesus, agora. Resgata, Jesus, liberta de todo mal, Senhor. Quero colocar, Senhor, Bento, Caldelinho, Felipe. Toca, Jesus, agora. Marlene, Patrícia. Toca, Jesus, em todos desse grupo de oração. Que ele possa sentir, Jesus, a libertação de todo o mal nesse Salmo 122, 119, 122. Toca, Senhor, a libertação. Toca, Jesus, agora. Toca, Jesus, nesse homem que está à procura de um trabalho. Salmo 125, 126, Senhor, abre essa porta de trabalho. Guarda a nossa cidade, Jesus. Toca, Senhor Jesus. Cada coração nessa noite, Jesus. Toca, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo que está acontecendo agora. Toca, Senhor Jesus. Quero mergulhar nas profundezas juntos. Toca, Senhor Jesus. Nessa noite, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor Jesus. Nessa noite, Jesus. Jesus, visita a nossa casa. Jesus, visita a nossa família, Senhor. Visita, Jesus, nossa família. Jesus, obrigado por essa noite. Toca, Senhor Jesus. Toca, Senhor Jesus. Derrama, Jesus, a tua graça nessa noite sobre todos os meus irmãos, sobre todas aquelas pessoas que estão escutando, Senhor Jesus, nessa noite, essa oração. Que seja abençoado por Ti, Jesus, nessa noite, a nossa família, você que está passando por dificuldade. Toca, Jesus, nossas crianças, Senhor. Toca, Senhor Jesus. Obrigado. O Salmo 90, para que Deus venha libertar nossa família de todas as angústias, de todos os pesadelos. Toca, Jesus, nesse coração. Toca nessa angústia, nessa libertação, Jesus, nessa noite. Toca, Senhor Jesus. Toca, Jesus, agora, Senhor, o teu poder. Toca, Senhor Jesus, na minha vida, na vida de todos os meus irmãos desse grupo de oração. Quero colocar nessa noite, Jesus, que essa oração possa tocar todos, Jesus, nessa noite, Jesus. E pedindo uma porção dobrada da tua graça, Jesus, sobre todos os meus irmãos nessa noite, para que eles possam sentir o teu amor, Senhor. Que esse Salmo 126, que o Senhor possa guardar a nossa cidade, que Jesus possa guardar a nossa casa, Senhor, possa guardar a nossa família, nossos filhos. Toca, Jesus, nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelos filhos. Obrigado pelos netos. Jesus, abençoe o neto de cada mãe desse grupo de oração, cada avó. Abençoe o pai, a família, Jesus, nessa noite, todos que estiver escutando. Jesus, abençoe todas as mulheres. A Micaele, todos, Jesus, que necessitam da tua graça. Toca, Jesus. Quanto tempo, Senhor, que você não participa.
Toca Jesus nessa noite. Toca Jesus nessa noite para que possamos sentir o teu amor. Possamos sentir a tua graça. Eu te louvo, Senhor. Te louvo pela graça, pelo meu trabalho, pela minha vida. Toca Jesus nessa noite, Senhor. Onde muitos estão à espera de um milagre, à espera de um trabalho, Senhor. Toca Jesus nessa noite, pedindo, Senhor, a tua graça sobre toda a nossa família. Toca Jesus agora. Opere maravilha, Senhor, nessa noite sobre nosso coração, sobre nossos irmãos, Jesus. Eu te louvo, Senhor. Eu te dou glória nessa noite por todos os meus irmãos que estiverem escutando essa oração, mulheres, jovens, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Toca, Senhor Jesus. Opere maravilha, Jesus. Ó Deus Altíssimo, ó Deus Onipotente, o Pai Criador do céu e da terra. O Senhor está tocando em pessoas que estão sentindo uma dor de cabeça tão forte nessa noite. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. Pessoas estão sentindo dor de cabeça muito forte. Toca, Jesus, a libertação. Que a tua misericórdia dá o dom do perdão também, Senhor. A razão da nossa fé, Senhor. O motivo da nossa alegria nessa noite, Jesus. O motivo da caridade. O motivo da bondade, Senhor, de perdoar. Toca, Jesus, agora. Ó Deus onipotente, toca, Senhor. Toca sobre são muitas vidas que estão aqui. Toca, Jesus, eu te louvo. Jesus, nos curando, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus, com a tua palavra, Jesus. Jesus, permaneça ao meu lado. Ao meu lado é ao lado de todos, Jesus, que necessita de uma graça, de uma cura, de uma libertação, Jesus, nesse momento da dificuldade, sofrimento. Toca, Jesus, agora. Ó Senhor, derrame suas bênçãos, sua graça sobre todos os nossos irmãos. Que estiver escutando essa oração seja liberto de toda inveja, todo egoísmo, toda ganância. Que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos colocar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos na mão do Senhor Jesus Cristo. Senhor, guarda, Senhor, essa pessoa que está cercado dentro dos lobos, que seja liberto do meio desses lobos, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Gratidão, Senhor, porque eu sei que eu vou receber a tua graça através da oração do meu irmão, minha irmã. Toca, Jesus. O Senhor está tocando no meu irmão. Ela está tão distante agora da oração do grupo. Visita agora, Senhor Jesus. Visita o coração dessa irmã. Eu te exalto, Senhor, nessa noite, porque o Senhor está derramando graça sobre todas as pessoas que vão acompanhar nessa noite, todas as mulheres. Quero colocar delírio. Toca, Jesus, o Paulo. Toca, Jesus, nessa noite. Toca, Jesus.
nesse coração que está inclinado para o mal, que venha ser liberto, que ela venha participar, que ele volte o olho dele para o Senhor. Quero representar nessa noite, Jesus, a todos os meus irmãos, que seja abençoado, Senhor, que seja liberto, Senhor, que possa receber a gratidão, a memória, a inteligência e a bondade do Senhor sobre minhas irmãs, meus irmãos que escutam essa oração, que seja tocado deles. Toca, Senhor Jesus, com teu amor. Senhor Jesus, eu já peço a libertação, que o Senhor expulse todo espírito de depressão de dentro dessa casa. Senhor, liberta, o Senhor expulsa também essa briga que acontece dentro dessas casas. O Senhor liberta de todo ódio, todo medo, toda pressão de culpa, falta de perdão, fofoca, todas as coisas negativas. Seja agora aos pés do Senhor Jesus, para que o teu amor reine nessa casa, nessa família. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está penetrando na profundeza da alma de todos nós dentro desse grupo de oração do Projeto Missão, pessoas também lá fora que vão escutar essa oração, que seja liberto de toda inveja, ódio, vingança, apague toda ansiedade que traga amarguras, sofrimento interior, liberta da purificação, Jesus, quebra toda endureza desse coração nessa noite, dessa família. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Eu renderei glória ao Senhor, porque o teu nome é santo, Deus de Israel. Cante maravilha ao Senhor, e o Senhor vai realizar prodígio dentro desse grupo. Você crê, irmã? Exalte. Toca, Senhor Jesus. Todo cansaço na cabeça, cansaço no corpo, não é que esse ano toca Jesus, falta de perdão, toca Jesus. Senhor, tem piedade de nós, Jesus, porque somos fracos, somos pecadores. Ó Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo, eu sei que Tu estás tocando todos nós nessa noite, na nossa casa, nosso filho, nossa família. Senhor, atendei nossos pedidos. Tudo que pedimos, Senhor, a Ti, transforma, ó Deus soberano, com a Sua bondade. Teu médico divino, Tu é o remédio, Jesus, que cura a nossa vida. Jesus, toca Jesus, falta de perdão. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. Senhor, abençoe o Davizinho, a Dudinha, o Lucas. Abençoe, Jesus, o Marcos. Abençoe a Milênia, a Lalinha, o Eizinho, Manuzinha. Abençoe, Jesus, a nossa família. Toca, Jesus. Jesus, nos livra de todas as enfermidades, de todas as doenças, Senhor. Toca, Jesus, agora com Teu amor. Toca, Jesus, com a Tua bênção. Eu peço, Jesus, a Tua gratidão nessa noite sobre todos os meus irmãos. Liberta da escuridão. Socorra, Jesus, nossa falta de fé. Tudo aquilo que tem afastado do Senhor. Tira toda a tristeza, Jesus, aquilo, Jesus, toda a depressão, Jesus. Vem o nosso auxílio. Com a Tua bondade nessa noite nos libertar, Jesus. Cura nossos ouvidos, Jesus. Cura nossas amarguras, tribulação. Penetra agora, Jesus, renova. Que possa reviver. Para que possamos encontrar um coração novo, um coração da graça de Deus dentro do nosso coração. Escutai, Jesus, nesse momento, atendei
curai nossas angústias. Quantas pessoas estão angustiadas? Toca Jesus agora. Eu peço nessa noite, Senhor, o caminho da nossa oração é Cristo. Ele que dirige a nossa vida para nós chegar à nossa firmeza. O nome seu tem que estar no livro da vida. Se o nosso nome não estiver no livro da vida, nós não entrará no céu, irmão. O nosso nome tem que estar no livro da vida. Toca Jesus agora. Já pedindo a tua graça. Já agradecendo a tua bênção que está sendo derramada sobre todos que estiver escutando nessa noite a libertação. Toca Jesus. Nesse Salmo 134, a misericórdia de Deus eterna, no Salmo 135. Louvai o Senhor porque Ele é bom. A misericórdia de Deus é infinita de todos os deuses. O Senhor opera maravilha, prodígios. Né, irmão Severino? Quando dobramos nosso joelho, quantas pessoas estão vivendo de aparência? Quantas pessoas estão vivendo de angústia no seu trabalho? Pessoas entregando o outro. Oh Jesus, misericórdia, quero colocar o nosso irmão Haroldo nessa noite. Toca Jesus na Cerisa, Luzia Santana, todos que estiver escutando dentro do grupo de oração, dentro do projeto Missão, o seu Nelson. Visita agora, Senhor Jesus, eu peço a tua luz e a tua bondade já nessa noite. Amém? Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma noite repleta da graça de Deus. Que o anjo do Senhor acampe sobre todos vocês que estiverem escutando essa oração, sobre todas as mulheres, filhos, marido, as crianças, jovens. Você que vai dormir, que Deus abençoe a sua noite. Que Deus ilumine cada vez mais a sua vida, meu irmão, nessa noite, minha irmã. Deus abençoe você. Amém?